Figueira de Castelo Rodrigo há uma aldeia abandonada há meio século. Os habitantes foram expulsos à força nos anos 50 devido a uma duvidosa guerra sobre pertença de terrenos. Agora, a aldeia de Colmeal volta a estar no centro das atenções com a descoberta de novas pinturas rupestres. É um achado que vai certamente fazer renascer a aldeia. Nesse aí a GNR apareceu de surpresa na aldeia e as mulheres e crianças refugiaram-se na igreja, enquanto os homens, os rapazes, se refugiaram na serra para evitar que houvesse derramamento de sangue e mortes, porque se os homens ficassem, iriam lutar. Na serra observamos que as pessoas estavam todas a gritar e a minha mãe, na sepultura do meu pai, dizia que queria que a matassem porque não queria abandonar a sua terra. E isso foi de facto um marco importante para mim, na medida em que não consigo perdoar um desaforo, não consigo perdoar a quem fez teve esta atitude tão degradante. Tinha 9 anos e até hoje guarda esse dia na memória. Aires Cruz e todos os habitantes foram escorraçados do Colmeal por tropas da GNR no dia 8 de julho de 1957. A aldeia do solar quinhentista dos Cabrais era transformada numa quinta particular. Esta aldeia transforma-se em quinta porque os condes de Belmonte, ao venderem aos quirinos, estes, passado 50 anos, mais ou menos, fazem um processo judicial e então, nesse processo, eles reclamam-se donos e senhoras desta terra, tomam a decisão em 1957 de serem expulsos todos os aldeões desta aldeia. Durante dias apenas encontraram abrigo nas pedras da Serra da Marofa. A guarda cumpria a ordem de despejo decretada pelo tribunal, que de um momento para o outro os passou de fureiros, com direitos sobre a terra, a arrendatários, obrigados a pagar uma renda em dinheiro. Mas o povo recusou-se a pagar por aquilo que sempre lhe pertenceu. O povo em tribunal defendeu-se da seguinte maneira. Disse que desde tempos imemoriais aqui viveram, trabalharam ininterruptamente sem que publicamente lhe fosse contestado esse direito. E, efetivamente, foi dessa maneira simples que eles, perante o juiz, se defenderam. Num tempo em que os pequenos nunca ganhavam aos grandes, nem o padre, que ali tinha paróquia, igreja e cemitério, agora um imenso matagal, se manifestou e a sentença do Estado Novo cumpriu-se. Quando foi da expulsão, manteve-se silenciosa e, ao mesmo tempo, até escandalosamente conivente, visto que o padre Manuel Bárbara, que era pároco na altura, não se deslocou aqui para defender a sua própria igreja ou paróquia. A aldeia morreu e o povo do Colmeal espalhou-se pelas aldeias vizinhas. Aires Cruz nunca desistiu de encontrar as provas da existência da aldeia. À falta de documentos escritos, foi na própria terra que procurou vestígios de outras épocas, como nos filmes. É daqui que parte o Indiana Jones à procura da descoberta de pinturas rupestres e outros vestígios arqueológicos para que, efetivamente, pudesse provar a veracidade daquilo que os camponeses afirmaram em tribunal. Como numa última cruzada, subiu a penedos e penhascos, desceu às ribeiras e aos abrigos em busca do caminho certo e encontrou marcas anteriores a quirinos, belmontes ou cabrais. Deparei, de facto, com esta beleza que agora estamos a assistir e procurei manter o maior sigilo possível porque tinha medo que me destruíssem. Enquanto lutava nas instâncias oficiais, guardou segredo sobre as gravuras durante 10 anos, à procura do melhor momento para fazer justiça ao Colmeal. Eu descobri estas pinturas em 1994, porque na minha investigação sobre a aldeia do Colmeal
ao deparar com cavernas e pinturas rupestres, fiquei de facto admirado, porque sabia da existência das cavernas, mas não de pinturas. 10 anos depois foi a altura de chamar reforços. Vieram do vizinho Val do Coa. Os arqueólogos montaram arraiais no Colmeal e primeiro fizeram uma análise às gravuras que já eram conhecidas na região. O tipo de disposição deste painelzinho, que tem ali aparentemente 11 figuras humanas, todas elas, digamos, num painel pequeno, ordenadas com várias orientações, umas para cima, outras para baixo, umas com os braços para cima. A disposição delas é que faz lembrar uma certa dança, que pelo facto de estar ali um casal, não é? Claramente identificado, um casal humano, parece uma dança fálica. Não é necessariamente isso que isto significa, não é? Então, temos assim a primeira impressão. Agora vamos estudar a figura, vamos ver a disposição das figuras no conjunto. Um conjunto típico do sudoeste peninsular, provas de ocupação do território com 5.000 anos. No fundo é a marca de sinalização que os pré-históricos usavam, significando que havia uma determinada tribo, um determinado grupo social que dominava este território, que tinha aqui os seus pastos de altitude, que isto era um dos seus caminhos de acesso, provavelmente aos pastos de altitude, e estas marcas que estão aqui, estas figuras que estão aqui, significam precisamente isso. A confirmação de que a Caverna dos Riscos, como era conhecida pelo povo, trazia novos argumentos à luta solitária de Aires Cruz. Não, neste momento já não estou só, porque encontrei um arqueólogo e penso que ele, melhor do que eu, me poderá ajudar nesta luta para que esta aldeia tenha, de facto, seja novamente dignificada e tenha o valor que ela tem. Um verdadeiro tesouro, porque sob o sol quente da Beira Alta, os vales que ladeiam o Colmeal estão polvilhados de outros segredos, alguns dos quais só Aires conhece. A confiança gerada com a equipa de Martinho Batista traz ainda, a poucos quilómetros dali, na aldeia do Bizarril, a descoberta de uma raridade. O abrigo aqui que o amigo Aires nos indicou é muito interessante. Está ligado ao mesmo mundo da arte pré-histórica do que vimos ontem no Colmeal. Tem uma figura ao centro que é mais evidente, que é uma representação do Sol. Depois tem uma representação também raiada a branco, que é uma coisa muito rara na pintura esquemática e que em Portugal é a primeira vez que aparece com esta coloração. E pronto, temos portanto aqui mais um abrigo a juntar as pouco mais de 3 dezenas que temos em Portugal e que fazem aqui do sítio do Colmeal neste momento um sítio importantíssimo, porque a juntar os outros do Colmeal e este agora aqui desta outra aldeia, de facto estamos aqui num novo grupo da nossa pintura esquemática no território português. De maneira que é um sítio muito interessante. Muito obrigado. Aires Cruz vive em Bizarril, mas não deixa de ser o último dos habitantes do Colmeal. Senhor de uma terra que os senhores abandonaram à ruína, emissário de um povo que tinha deixado nas pedras uma mensagem para ele. Nós temos aqui uma mensagem com 5.000 anos que nos liga de facto a um passado que vocês, que viveram aqui nesta aldeia, foram os últimos herdeiros. Sim. Portanto, o nosso papel hoje aqui como arqueólogos, nós aqui, a nossa equipa, é um bocado recuperar a memória mais arcaica desta aldeia. Agora que vocês, os guardiões, e está em boas mãos, Fazemos por isso. e espero que de facto... Foi a arte rupestre que nos apurou para aqui. Não, e espero que de facto, que agora, como está nas mãos certas, que de facto leve o caminho certo também. Pela nossa parte levará, com certeza. Obrigado, professor António. A prospecção arqueológica do Colmeal está no início, mas o futuro da localidade afigura-se luminoso para a arqueologia, porque no domínio da justiça dos homens as coisas estão tal e qual como em 1957, apenas mais degradadas por 50 anos de abandono. Porque os senhores que se diziam donos das terras apenas se apressaram a vender algumas imagens religiosas da igreja, agora em ruínas. E nem em tempos de democracia o apregoado progresso ou a desejada justiça passaram por aqui. Estou à espera que as autoridades reconheçam publicamente que, efetivamente, esta aldeia merece ser reabilitada. E espero que, efetivamente, o processo seja reaberto e aí as coisas sejam encaminhadas para que esta aldeia volte a ter a dignidade que teve. Enquanto a dignidade não chega, Aires Cruz espanta os males com uma quadra
que o povo ainda hoje canta lá para os lados do Culmial. Adeus, lugar da figueira, ai, onde canta a perdiz. A maior pena que eu tenho foi não matar o juiz. Maior pena que eu tenho foi não matar o juiz. Mas agora há um futuro novo para o Culmial com as descobertas únicas no nosso país.